Agora sim, eu sou Beto Largman, gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Eu sou jornalista especializado em tecnologia, adoro todos os temas e conheço muitos dos palestrantes, dos participantes do SESI Cultura Digital. O evento está um barato, maravilhoso, fico muito feliz do Rio de Janeiro estar podendo contar com um evento dessa qualidade. O SESI Cultura Digital é uma iniciativa do SESI Cultural e ele está acontecendo desde o dia 22, desde quarta-feira, começou lá em Botafogo, no Solar Botafogo, com uma palestra super bacana do Tom Hyam, que é do Future Everything, não é isso? Acho que é Future Everything, isso faz um festival maravilhoso também lá na Inglaterra, e depois tivemos várias apresentações super bacanas de coletivos que usam música eletrônica e misturam várias tendências e várias origens de sons musicais. Bom, hoje, depois dessas palestras, teremos palestras falando sobre assuntos palpitantes, assuntos do momento, assuntos que certamente vão interessar para quem quer ficar ligado no que está acontecendo no mundo da cultura digital. E vamos falar sobre economia colaborativa, Bitcoin, cultura hacker, internet das coisas, muitos assuntos bacanas. Eu queria pedir novamente para quem está com um celular ligado para colocar no VibraCall e para não tirarem fotos com flash, por favor, que isso atrapalha o pessoal da filmagem. Então, amanhã a gente tem mais workshops, oficina para crianças que podem trazer os seus pais, isso é muito bacana, e vamos ter a grande premiação da Hackathon, que está acontecendo ali do lado, vários projetos bacanas, e amanhã vai ser a grande final com a premiação dos projetos. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui para o palco para iniciar esse ciclo de palestras do SESI Cultura Digital. Me lembrei de uma coisa, eu tenho que falar da curadoria. A curadoria desse evento é da Daniela Breiner e do Ivan LP. Uma salva de palmas para eles, que eles merecem. Estão aí se esforçando e sendo muito bem-sucedidos nessa iniciativa. Então, eu vou chamar agora uma pessoa que eu admiro bastante, é um amigo, que é o Silvio Meira, para falar sobre a internet das coisas. Silvio Meira. Alô? Temos áudio? Temos áudio, né? Beleza. Falta a minha imagem ali, tu vai fazer isso agora, né? Massa. Tá não. Tudo funciona. Então, eu vou falar sobre internet das coisas a partir de uma ótica um pouco diferente. Isso aqui é Tá sem áudio aqui. Bota o áudio do computador aí. Ok. Isso aqui é parte da internet das coisas. Por mais incrível que possa parecer. Bota mais um pouquinho de áudio. Essa música foi composta e está sendo executada, quer dizer, está sendo sintetizada por um deus grego, o deus que era o único que falava com os pássaros, né? Ele via os passarinhos, se relacionava com eles, chamado Aemos, que significa inteligência artificial e música. E ela é parte de um conjunto de 1 milhão de músicas que foram sintetizadas de uma vez só, a partir de algoritmos genéticos e uma noção de fitness, ou seja, uma noção de quão bom é um determinado conjunto de padrões, quão geneticamente bons eles são. A gente vai voltar para isso, e aqui está meu cartão de visita. Para quem não guardou e não desligou os seus celulares ou smartphones, ninguém mais tem smartphones, esse é meu cartão de visita, se vocês não ficaram com medo demais da ameaça de Beto sobre não usar smartphones e tal. Esse é meu Twitter, esse é meu blog.
essas conversas aparecem lá e eu sempre respondo e-mail. Então, eu sou esse cara daqui, silvio@meira.com. Em tese, nós vamos falar sobre a internet das coisas, certo? Como nós estamos no evento de cultura digital, eu resolvi puxar para o digital e radicalizar para o lado da arte. Então, a gente vai falar sobre coisas e arte. Um tipo de objeto que eu resolvi chamar de Interthings. Coisas que interagem e, ao interagirem, fazem arte de uma forma ou de outra. Eu vou passar por uma longa agenda aqui, que eu espero que a gente tenha tempo de fazer toda, mas que vai acabar numa pergunta. Será que criatividade corre o risco de, e é só o ato de programar o criativo, ou de programar coisas ao nosso redor? Sim, não e por quê? Será que nós vamos conseguir articular as coreografias humanas e das coisas? Coreografias humanas e das coisas. Para atingir resultados únicos e que nos surpreendam, porque uma coisa mais ou menos aterrorizante dessa história da internet das coisas é que tem uma internet das pessoas para cá e tem uma internet das coisas para lá. Se for assim, é mais ou menos como uma divisão pela qual um certo país está passando uma eleição agora, né? Tem nós e eles. Não pode ser assim. Tem que ter uma internet. Dentro dela tem que ter coisas, pessoas, makers, shakers, everything. Essa é a nossa pergunta. Esses slides estão nesse endereço aqui, onedrive.ms, que é o único que é grande o suficiente para armazenar eles. Podem tirar uma foto também, porque ninguém vai se lembrar que é 1W minúsculo, QJGAK maiúsculo. Só vocês passarem lá e pegar isso, que eles aparecem na hora. Mas alguém vai pegar? 3, 2... Fomos. Então, vamos falar sobre a economia criativa como ponto de partida para o nosso negócio, porque boa parte dessa conversa de cultura digital desemboca em economia criativa e tem a ver com o conteúdo dessa sala. Para partir de um exemplo de economia criativa em múltiplas instâncias, eu vou usar a Suécia. A Suécia é um país que é 100 anos mais novo do que o Brasil, eles se organizaram mais ou menos em 1600. Isso é por uma ótica, porque por outra a gente não se organizou até hoje, então não dá para comparar. Eles têm uma população de 9,6 milhões de pessoas, que é 2 milhões a menos do que São Paulo e 3 milhões a mais do que o Rio só, ou seja, eles são do tamanho de uma das nossas grandes cidades em termos de ordem de magnitude, e a área deles é 130 quilômetros menor do que a área do estado de Minas Gerais. Vale a pena dizer que 75% é congelado o tempo todo. E o PIB deles é 1/3 do PIB brasileiro. Então, apesar de pequenos, apesar de recentes, apesar de pequenos em área, pequenos em população, eles são extremamente significativos do ponto de vista econômico, como todos nós sabemos, mas não é disso que a gente quer falar aqui. A Suécia, há muito tempo, tem uma educação bastante sofisticada, como todos vocês sabem, a ponto de produzir muitos pintores, como Alexander Roslin. Aqui, ele é um dos pintores típicos, ou talvez muito significativos, do retrato e do autorretrato rococó do século XVIII. Né? Esse é um autorretrato dele que está na Galeria Uffizi, em Florença. Ele tem quadros no Louvre, e recentemente um quadro dele foi comprado pelo Museu Nacional da Suécia, onde ele, de novo, está no autorretrato, e como ele sempre gostava de botar, aqui está a mulher dele e está uma outra pessoa que ela estava pintando na hora. Isso foi vendido, isso é um exemplo de economia criativa antiga, né, com técnicas centenárias, foi vendido recentemente por 2,8 milhões de dólares. Vale a pena a gente citar que esses quadros são comprados, vendidos, comprados, vendidos, comprados, vendidos, e alguns deles que foram comprados há séculos por quantias equivalentes a uma garrafa de vinho hoje, são vendidos hoje por valores que passam em muito o valor desse prédio inteiro, com tudo que está dentro dele. Mas eu tenho um interesse em Roslin só para comparar com um cara mais recente, que eu gosto muito mais, que também é sueco, que é o Anders Zorn, que morreu em 1920, que também tem uma foto na Galeria de Uffizi, um autorretrato dele na Galeria de Uffizi, na realidade, ele também manipulando alguma outra coisa, né, retratando ele no ambiente de trabalho criativo dele, e a Zorn é o autor do quadro sueco mais caro de todos os tempos, que é Tarde de Verão, que é exatamente essa linda imagem que vocês estão vendo do lado de cá, que é o quadro sueco mais caro de todos os tempos, foi vendido por 3,1 milhões de dólares
recentemente, em 2010. Esse quadro, não só ele é absolutamente impressionante, mas mesmo na baixa definição desse projetor, que é de alta definição em relação à maioria dos outros, vocês estão vendo que ele tem noções de brilho, de luminosidade, de profundidade, que vocês não esperariam de uma aquarela. Esse quadro é uma aquarela. E ele é uma das aquarelas mais impressionantes do mundo e é a aquarela mais cara que já foi vendida no planeta Terra. Isso dá uma ideia do que Zorn fazia. Como todos os artistas, Zorn também pensava em cópias, não é? Que dá uma ideia de que essa ideia de copiar coisa é uma ideia velha. Então, depois de ter pintado aquele ali, que é à tarde, ele pintou à noite, no mesmo lugar, com o mesmo modelo, que por acaso é a mulher dele, não é? Que está aí nesse troço. Esse daqui, obviamente, é um estudo noturno, não pode ter as mesmas coisas, e ele nunca chegou a acabar esse aqui no nível de detalhe que ele tinha acabado aquele outro. Essa história de artistas e cópias, e o digital e cópias, e coisas e cópias, vai voltar para a gente daqui a pouco. Mais ou menos 100 anos depois de Zorn ter pintado esse quadro aqui, né, que é de 1886, e esse daqui também do mesmo ano, né, ele estava fazendo uma série inteira à beira desse lago. Mais ou menos 100 anos depois, nasceu um cara chamado Christian Erland Harold von Koenigsegg, em Estocolmo, em 1972. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele teve uma epifania em função de um vídeo filmado na Suécia, na verdade um filme sueco, na época já distribuído em vídeo, chamado Flakklippa, que é a história de um cara que consertava bicicletas e resolveu montar um carro de corrida. Então, com 5 anos de idade, ele viu esse negócio, ficou fascinado com essa ideia, o que levou a Koenigsegg, em 1994, com 22 anos de idade, ter a mesma ideia do carinha que consertava a bicicleta, só que levar ela muito a sério e montar uma fábrica para fazer os carros de corrida mais espetaculares do mundo, só que para você andar na rua com eles. Esse daqui é o Koenigsegg CC-XT Trevita, existem 3 no mundo, eles custam 5 milhões de dólares cada um, se você conseguir convencer o dono a vender para você, e esse cara daqui, que é um maluco particular que mora em Zurique, foi flagrado estacionando ele numa garagem, será que é uma garagem de um shopping qualquer, tá certo? Para a gente ter uma ideia do nível de detalhe artístico e de criatividade que tá impresso nesse carro, a tinta dele é feita com pó de diamante. Então você imagina você riscar um negócio desse para levar para casa, né? Está aqui, estacionado aqui assim, tipo, numa esquina qualquer de Copacabana. Mas esse carro aqui é um carro normal. Esse carro é uma coisa normal, tá certo? Koenigsegg é movido por desafios e em 2012, talvez para comemorar 40 anos do nascimento dele, ele se impôs um desafio de fazer um carro que ninguém nunca tinha feito. Na realidade, ninguém nunca tinha conseguido pensar em fazer. O carro é esse aqui, que faz de 0 a 100 km em 2,8 segundos, é o Koenigsegg Agera One-to-One. Por que o One-to-One? Obviamente, esse carro tem um design absolutamente fantástico para qualquer coisa, especialmente para quem admira carros, o que não é necessariamente meu caso, mas esse carro está aqui por causa dessa coisa daqui. Ó. Esse carro bateu um desafio de engenharia que tinham tentado bater, na realidade, desde a década de 30 ou 40, de você fazer um carro que o motor dele tivesse tantos HP quanto o carro tinha em quilos de peso. Então, ele tem 1.340 HP e tem 1.340 quilos. Esse carro vai de 0 a 400 km por hora e volta para zero em 30 segundos, que é mais ou menos o tempo que um Uno Mille leva para ir de 0 a 60. Né? Então está aqui, isso é um ultra mega desafio, e não é um desafio de simplesmente você dizer, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Não, a quantidade de design, a quantidade de criatividade, a quantidade de engenharia, de planejamento, de método, de processo, uma parte significativa das partes e peças desse carro, já que ele é uma produção extremamente limitada, foi impressa em impressoras 3D que foram projetadas pela própria Koenigsegg para fazer essas partes. A velocidade máxima do carro é 451 km por hora, e o velocímetro dele está lá para dizer isso, eu acho que vocês conseguem ler ali, ó. Tá vendo? 451 km por hora. São só 6 unidades, todas foram vendidas a priori, antes do quadro ficar pronto. Pintores também fazem isso, né? Pegam encomendas para fazer quadros sem o quadro existir.
Na realidade, esses carros foram vendidos, o sinal foi pago antes do projeto ter sido terminado. Se a gente sair do chão e for para o ar e continuar na Suécia, uma outra coisa que a Suécia faz é esse objeto aqui, né? Esse objeto aqui não é exatamente de brincadeira e um cidadão comum como nós não pode comprar. Eles viajam normalmente em pares, ou em triplas, ou em quádruplas, ou em grupos de 5, e eles são parte da internet das coisas, certo? Esses grupos de aviões, não só eles falam entre si dentro do mesmo grupo, mas eles falam com outros grupos de aviões, com aviões que não fazem parte da patota deles, com satélites, com navios, com forças em terra de humanos, e falam com centros de controle que estão em terra. Esse coiso, ou esses caras, eles são considerados os primeiros aviões que efetivamente voam networked. O cockpit de um avião vê o cockpit dos outros e vê o que os sistemas de alerta dos outros estão vendo. Vai ver que foi por causa disso que a gente pintou um com as cores do Brasil. Ó. Essas são as cores de camuflagem da Força Aérea Brasileira. Nós não só pintamos com a cor da Força Aérea Brasileira, mas nós compramos 36 desses caras por 4,5 bilhões de dólares, o que dá um preço unitário de 125 milhões de dólares cada um. E vocês achando que a Copa era cara. Isso devia fazer a gente dar um grito de terror absolutamente monumental, né? Nesse quadro que todo mundo conhece, que é o Grito de Edvard Munch, que não é, obviamente, sueco, mas é ali de um vizinho bem próximo deles, é a Argentina da Suécia, que é a Noruega, e que também fazia cópias de coisas dele mesmo. Não é? Então, isso é um múltiplo. Esse daqui é uma das versões do Grito, né? E esse é a outra versão, mais recentemente vendida do Grito, onde um dos personagens está no quadro, soube do preço daquele avião e está pensando em se jogar pela balastrada aqui do lago que está aqui atrás, né? Então, os quadros são parecidos, mas não são iguais, como vocês estão vendo. E esse quadro que a gente está vendo aqui é um pastel, o que deveria levar todos vocês a se preocuparem com o tempo que vocês perderam no jardim de infância com giz de cera. Não é? Porque se vocês tivessem se aplicado um pouco mais, talvez tivessem chegado a fazer exatamente o que Munch fez. Esse é o quadro norueguês mais caro de todos os tempos, vendido em 2012 pela miserável quantia de 120 milhões de dólares. Esse quadro é um dos 3 quadros mais caros já vendidos em leilão no mundo, e de 2010 para cá só tem um outro que tem um preço parecido com ele e maior, que são os 3 estudos, né, o tríptico de Francis Bacon sobre Lucian Freud, que foi vendido em 2013 por 142 milhões de dólares. Estamos falando da economia criativa. Tem uma piada que os meus alunos dizem sobre a economia criativa, é o seguinte, que a economia criativa, quando é a gente que está fazendo, ela é 99% criativa e 1% economia. Quando são esses caras que estão fazendo, é 1% criativo e é 99% economia. E esse quadro, se a gente for botar em perspectiva, ele é quase a metade do preço do quadro mais caro que foi vendido no planeta e comprado, mas não foi vendido publicamente, então a gente não sabe exatamente qual é o preço, a gente só tem uma estimativa de quanto foi pago por ele. Isso é também um dos quadros da série, ele é um múltiplo, ele é uma coisa que tem múltiplas cópias, da série Os Jogadores de Carta de Cézanne, que foi comprado pela família real do Catar por 250 milhões de dólares numa transação privada em 2011. De uma forma muito esquisita, esses 2 caras valem a mesma coisa que esses 2 aviões. Ó. 250 milhões de dólares aqui, 252 milhões de dólares ali. Então é quase a mesma coisa se a gente for comparar em termos de valor. Tudo isso aqui, obviamente, é a arte dos 1%. Né? E se é muito melhor a gente vender Canvas, porque Canvas também é arte, e é arte para você fazer arte em cima disso, e aí é onde entra na nossa história um outro sueco, que vocês aqui talvez reconheçam. Quase todo mundo aqui deve saber que esse cara daqui é Marcus Notch Persson, nascido em 1979, também em Estocolmo, no mesmo lugar daquele cara que fez o carro. Esse cara, com 7 anos de idade, ele já programava no Commodore C128 do pai dele, fez o primeiro jogo no ano seguinte, para se divertir. Passou 5 anos trabalhando na King.com, que sim, são os caras que fazem Candy Crush. E em 2009, com 30 anos de idade, o que deve dizer
alguma coisa sobre o frenesi brasileiro de fazer com que todo mundo vá empreender em qualquer idade e achar que são os muitos jovens, entre 15 e 20 anos, que vão resolver os problemas de fazer economia digital criativa no Brasil, com 30 anos, Notch teve uma ideia brilhante, fazer um canvas. Fazer um canvas com blocos de construção digitais, virtuais, que habilitassem pessoas a expandir sua imaginação e criar, eventualmente, coisas tão preciosas, tão caras, tão raras, tão belas, como o Grito, por exemplo, e tantos outros quadros, né? Esse mundo virtual, não o mundo, mas a capacidade da gente desenhar nesse mundo, esse canvas, há um mês, foi vendido pela espantosa quantia de 2,5 bilhões de dólares, que é alguma coisa como 70%, pouco mais de 70% da transação inteira do Brasil ao comprar aquele monte de aviões lá da Suécia. Tá certo? Isso aqui é considerado uma das transações mais fantásticas de toda a história do mundo digital, ainda mais porque a Microsoft, ao reportar no seu último relatório esse valor daqui, disse que ia recuperar ele todinho em 1 ano ou pouco mais. Resta saber como é que isso vai acontecer, tá certo? Notch tinha 70% de Mojang, que eram os caras que faziam Minecraft. E Mojang, esse império que fazia Minecraft, gastou exatos 1.750 dias, do dia da fundação de empresa até o dia que ela foi vendida. O que significa, basicamente, que Notch, que também é um dos caracteres dentro do jogo dele, porque qualquer um pode pintá-lo lá, ao pegar exatos 1 bilhão 750 milhões de dólares pela parte dele em Mojang, foi remunerado ao tom de 1 milhão de dólares por dia de trabalho. Essa é a economia criativa. Digital. Digital. Notch é o mais bem remunerado sueco de todos os tempos. E começou esse império dele quando a maior parte das pessoas já considerava ele velho demais para fazer uma coisa, ainda mais uma brincadeira de baixa resolução. Notem que boa parte dos quadros que a gente viu aqui, que valem fortunas, são brincadeiras de baixa resolução. O Grito é uma brincadeira de baixa resolução. Baixíssima resolução, por sinal. Né? Isso merece um grito, já que a gente está falando dele aqui de novo. Nem que seja virtual. Porque Munch também pintou um Grito em preto e branco, quando ele estava em Berlim. Veja que o cara está numa outra posição, os personagens que estão no fundo estão ainda numa terceira posição em relação àquelas duas que a gente viu, né? No colorido mesmo, esse cara daqui quase não tem cabeça, naquele que é mais azul, ele está debruçado aqui, mas o miolo da pintura é exatamente o mesmo. Só que esse Grito aqui não está em nenhuma galeria, pelo menos esse que eu peguei, né? Ele é muito esquisito. Ele está num site que diz o seguinte: beautiful, quadros muito bonitos, originais, pintados à mão em sua casa. Pinturas baseadas nos trabalhos de grandes mestres como Edvard Munch. Esse Scream, esse Grito aqui, preto e branco, precisa de 14 a 16 dias para ser produzido por um artista de talento. E se você precisar dele urgente em casa, please browse. Isso aqui foi traduzido direto do chinês, né? Isso é um site na China. Please browse é please ask, na realidade. Eu fui atrás, né? Se você pedir uma pintura, custa 15 dólares para mandar para qualquer lugar do mundo. Se você pedir over one PC, que é piece, não é um computador, né? Shipping fee 0. Pronto, isso aqui está literalmente escrito em chinês. O que é interessante a gente prestar atenção aqui, ó, é o seguinte, é que isso aqui é a economia criativa em ação. Então, vamos lembrar que o quadro original é 36 por 29 polegadas. Esse quadro que a gente está vendo aqui, ele é 24 por 34, esse original aqui. Mas nesse pedaço do site aqui, você pode mudar a Munch radicalmente. Por exemplo, você pode selecionar 24 por 24 polegadas e fazer o Grito quadrado, para você botar num lugar da sua casa que cabe exatamente um quadro quadrado. Se você fizer isso, né? Se você fizer isso, o preço vai mudando. Né? Se eu botar aqui 25 por 25, ao invés de 24 por 34 polegadas, ele custa 20 dólares a menos.
E você pode sair mudando aquele, eles fazem 3 por 3 polegadas também, que é dado, sei lá, 7,5 por 7,5 centímetros, para você fazer basicamente um button, para botar na sua camisa, né? Aqui é onde a economia fica realmente criativa, né? Se vocês lessem mandarim, várias pessoas aqui devem ler, vocês iam ver que o que está escrito aqui é o seguinte, ó, escultura e pinturas a óleo por atacado. Nós estamos em Dafeng, na China. Dafeng é uma comunidade perto de Shenzhen, onde um empreendedor de Hong Kong começou a reunir pintores para pintar quadro no atacado para vender para o Walmart, para fazer decoração de casa. Né? E hoje, pelo último censo, foi publicado um dia desse, no Daily Mail da Inglaterra, Shenzhen tem 5.000 pintores que produzem mais de 13.000 quadros por dia. Certo? Aqui está uma aula para você ser pintor em Shenzhen. Tá? Está aqui o quadro que você tem que copiar, está aqui o cara copiando o quadro. Veja que esse cara daqui, ele não vê direito não, né? Porque esse modelo daqui não é exatamente esse daqui, né? Esse daqui ele tirou de alguma passarela, esse cara daqui é muito melhor, né? Então vem um professor, dá uma nota e contrata vocês. Como é que o cara chega nessa escola? Tem concursos públicos para pintor em Shenzhen cada 15 dias. Olha só, o parque da cidade, zilhões de pessoas, e aqui é basicamente para ver se você não é daltônico, tá vendo? Você só tem que saber, daltônico tem um controle motor qualquer, você vai lá, bota no lugar, se for a mesma cor e estiver no mesmo lugar, você nem é um débil mental, nem é daltônico, né? Muito bem, os caras um pouco mais sofisticados, eles fazem autorretratos, lembrem que a gente começou com isso aqui, de Van Gogh, todo dia. Todo dia. E eles são muito bons nisso, como vocês estão vendo, para esse daqui. Na realidade, o processo é industrial, onde um mestre dá a estrutura da pintura e aprendizes vão lá e fazem o resto. Como os mestres faziam, né? Rembrandt não pintava sozinho, Picasso não pintava sozinho. Esses caras tinham um time. Beleza? Em particular, tem um grande mestre chinês da cópia de Van Gogh, chamado Zhao Zhaoyang, que ele é especialista em pintar os girassóis. Ele só pinta isso. Tá certo? Então, quando ele pinta os girassóis, você vê imediatamente que é dele. Esse é dele, esse não é dele. Ó. Esses girassóis aqui, todo escafetado aqui por baixo, então, parece que foram atropelados por um ônibus da linha de Botafogo aqui. Então, uma jornalista que hoje é professora da Universidade de Berkeley foi lá em Shenzhen, Dafeng, e acabou descobrindo o Zhao Zhaoyang e teve uma longa conversa com ele, onde ele resolveu que ela era confiável o suficiente, porque ela também é chinesa, a Winnie Wang, para ele ensinar para ela como é que você pinta um quadro qualquer. Em particular, ele deu a receita de como é que você pinta um Van Gogh. Como é que você monta a palete, como é que tipo de textura você vai usar na tela, como é que você vai montar essa textura, como é que você vai pintar, em que ordem você pinta, assim por diante. E ele, no sistema de 20 passos dele, os 3 últimos são: assine, Vincent. 19, pendure para secar. 20, comece outro quadro igual. Certo? Então, um quadro padrão de 20 por 24 polegadas pode ser completado por um mestre e um aprendiz a cada 2 a 3 horas, dependendo do quadro. Tá certo? E mais uma semana para secar, por isso que leva 14, 15 dias para chegar na sua casa. Tá certo? Então está aqui uma série que a Winnie Wang fotografou, que é de Zhao Ziyang, e um aprendiz pintando e deixando pronto no fim os girassóis de Van Gogh, que, como todo mundo sabe, também são uma série. Van Gogh copiou a ele mesmo, muitas vezes nesse quadro aqui, e o último que foi vendido, que estava no domínio de algum cidadão privado, foi vendido para um museu em Tóquio por 40 milhões de dólares, quando milhões eram milhões e dólar era dinheiro, em 1987. Se você não tiver dinheiro para tentar tirar esse quadro do museu, você pode visitar Shenzhen, porque lá, inclusive, eles têm plantões noturnos para vender os girassóis. Tem dezenas de girassóis pintados em todo canto, e eles custam, em média, 30 dólares, que é 1 milhão de vezes mais barato do que aquele quadro que está em Tóquio. Se há um método para fazer muitos Van Gogh, será que a gente não programaria isso numa coisa?
Sim, a gente já fez isso. Que é isso? Isso aqui, ó. Aqui está uma seção de pintura da fábrica da BMW que faz os carros mais caros da BMW, 650 e 750. O que esse robô está fazendo aqui é dando um banho de pre-paint, né, nesse carro aqui, de pré-tinta, para ele pintar ele. O que interessa para a gente aqui, eu não vou cansar vocês com essa história, mas aqui estão os robôs de pintura de uma das salas de pintura da fábrica BMW. Eles são totalmente autônomos, eles são programados para pintar o carro. Na hora que o carro entra, ele sabe que carro é, se é um 650, se é um 640, os carros têm diferenças. Eles pintam o carro de uma forma absolutamente precisa. Eles sabem abrir as portas do carro com a maior delicadeza do mundo para não sujar a tinta, como vocês estão vendo aqui. E o que significa pintar o carro de uma forma absolutamente precisa? Não quer dizer que não tem erro. Tem erro sim, mas todos os erros serão iguais. E a gente consegue detectá-los e mudar o programa para repintar o carro, ou para o próximo carro que entrar, já entrar com a versão 1.6.7.42b, a antiga era o A, do mesmo software que pintava esses carros daqui, tá certo? Em particular, é interessante a gente ver que essas coisas daqui, elas executam um trabalho que até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, era executado por humanos. E que nos principais países do mundo onde era executado por humanos, os humanos foram tirados dessas cabines de pintura por razão de segurança do trabalho. Esse trabalho não é para humanos. Esse ambiente é de tinta quente, embebida em solventes extremamente poderosos. Se você tirar os humanos daí, você não precisa se preocupar com os robôs. Eles não vão respirar isso. Eles não vão cair isso no olho, não vão cair isso na pele. Então a gente está montando coisas, e vocês estão vendo uma coisa, multibraços aqui pintando um carro, para fazer coisas que nós humanos não queremos fazer mais. Mas também, já que dá para a gente pintar carros, talvez dê para a gente pintar quadros, né? Se a gente for para esse negócio aqui, esse cara daqui é um robô chamado E. David, da Universidade de Constance, e o que ele faz, esse carinha daqui? Ele pinta quadros. Pinta quadros mesmo. E o que ele faz? Ele faz o que Anders Zorn fazia. Ele faz o que Rembrandt fazia. Ele olha uma imagem e pinta. Na realidade, ele tem uma programação, aqui está mostrando como é que ele pinta em particular. Ele tira uma foto do que ele está pintando, tira uma foto do quadro, ou do canvas, da tela, onde ele devia pintar a coisa que ele está pintando, compara os dois e bota a primeira pincelada de tinta. E assim ele vai. Isso aqui é um quadro totalmente feito por ele. Dê o modelo e ele pinta um quadro usando o método que eles chamam de Rembrandt. Né? Como é que eu vou fazer para pintar uma coisa que parece exatamente igual a Rembrandt? E como é que talvez eu assinaria como ele, né? De trás para frente na tela. Olha só a assinatura dele, David. Claro que isso é um programa de computador. Você pode dizer que aí não tem nenhuma criatividade, né? Mas qual é a criatividade que tem num retrato de Rembrandt? Qual é a criatividade que tem naquela imagem do Zorn, né? Se não é isso aqui, ó. Se não é isso aqui, se não é olhar para a cena e pintar ou interpretar a cena num canvas como se eu fosse um fotógrafo. Não é a mesma coisa para você pintar um Picasso, não é? Não é a mesma coisa para você pintar um Dalí. Mas para você pintar um pintor de paisagens, um pintor de autorretratos ou de retratos, de uma certa forma, como diz o Oliver Deussen, estética pode ser descrita por meio de matemática e pode ser criada por algoritmos. Na internet das coisas, ou com coisas que são computação, comunicação e controle, que história é essa exatamente? Faz mais ou menos 5 décadas que a gente vem colocando informática nas nossas vidas. Na década de 70 era basicamente hardware. A década de 80 começou a ser a década do software. Em 90, a gente começou a conectar o mundo todinho ao nosso redor. Primeiro em redes locais, depois em grandes redes globais, depois numa só rede que conecta todas as outras, que é a internet. Na década de 2000, a gente se tornou móvel, digital, conectado já. Tudo isso aqui
é a revolução digital. E agora nós estamos olhando para coisas. O que foi que isso deu para a gente? Conectividade social, por exemplo, na hora que móvel explodiu, o social explodiu de uma forma absolutamente dramática, e agora a gente está olhando para grandes volumes de dados sendo usados ou a partir das coisas ou para fazer as coisas com elas, como a gente vai ver daqui a pouco. Isso é o resultado dessas 3 ondas de inovação que a gente está vendo aqui. Eletrônica, logo depois da Segunda Guerra Mundial, software, a partir da década de 60, 70, redes a partir da década de 80 e 90, e agora uma era de sistemas em rede, não é? Isso aqui, se você botar, por exemplo, no timeline da minha vida, eu nasci aqui, ó. E eu nasci em Itaperuá, a mesma cidade onde Ariano Suassuna nasceu. O povo de lá, apesar de viver numa seca muito maior do que a de São Paulo e há muito mais tempo, teima em morrer muito mais tarde. Então eu tenho uma expectativa de vida, considerando a minha família no momento, de 100 anos. Como nós estamos mais ou menos aqui, eu tenho 60, a minha pergunta para vocês é a seguinte: em 40 anos, o que vai acontecer com a lei de Moore nesse cenário digital ao nosso redor e vai mudar dramaticamente o nosso mundo? Né? Para quem não está esperto e não lembra do número, o que é a lei de Moore? A cada mais ou menos 2 anos, a gente tem mais ou menos o dobro da capacidade por mais ou menos o mesmo preço. Tem hora que esse negócio aqui cai para 18 meses, tem hora que o nego radicaliza, vem para 13, mas vamos deixar em 2, porque a conta fica mais simples, né? A cada 2 anos, o dobro da capacidade e ou performance, às vezes são os dois, pelo mesmo preço. O que implica que de 2015 para 2055, a gente vai ter 40 anos de lei de Moore. A gente vai ter 1 milhão de vezes mais capacidade e performance, ou capacidade ou performance, certas horas, pelo mesmo preço. Qual é a consequência disso? Vê uma comparação interessante. Em 1980, eu fui um dos 3 caras que instalou o computador, o supercomputador da Universidade Federal de Pernambuco, certo? Para fazer minha tese de mestrado nele. Éramos 3 estudantes de pós-graduação, tínhamos que instalar o computador, porque senão a gente não fazia o mestrado. Manuel Lemos passou por isso também, pouco tempo depois, né? Então, em 1980, a gente instalou esse supercomputador que tinha custado a fantástica quantia de $1 milhão. Sabe quanto era que ele tinha de memória? 1 mega. 1 mega inteirinho. E o mega levava mais espaço que essa sala para armazenar. Sabe quantos megabytes de memória esse relógio tem? Que vai tirar uma foto de vocês aqui agora para o meu Facebook. O meu pode, ó, fazer barulho e tudo. Ó, de vocês não pode, não. 4 GB. Esse relógio está no meu pulso, a bateria dura 3 dias inteiros, fazendo tudo que ele faz, falando com o meu celular, me dando avisos, escamba 4. Tem 4.000 vezes mais memória do que o maior computador que havia no Nordeste do Brasil em 1980. Isso é 34 anos depois. 40 anos depois, o que é que vocês acham que vai acontecer? Que tal esse relógio aqui na minha lente de contato? Eu olho para vocês, faço assim, tiro uma foto, reconhece a imagem todinha, eu sei o nome de todo mundo aqui, o Facebook, todo mundo, e o que é que vocês estão botando agora lá sobre essa palestra? Que tal? Não só a lente de contato, mas está em rede também. Tem uma versão desse relógio que a Samsung acabou de lançar, que ela tem um chip e está em rede. Na realidade, esse relógio está em rede porque ele está conectado com Bluetooth, com esse celular daqui, né? Então, eu estou na rede com ele aqui, normal, posso navegar, faço ligação telefônica, ele avisa os meus e-mails que estão chegando, me dá alarme, assim por diante. 40 anos de lei de Moore. 1 milhão de vezes mais capacidade pelo mesmo preço. Vocês vão viver isso. Eu também, né? Já disse que não vou morrer antes de lá de jeito nenhum. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso para a internet, as coisas, computação, comunicação, controle, informática, informaticidade e nós nessa sala? Tem um estudo que foi publicado há um ano atrás, de Frey e Osborne, chamado O Futuro do Emprego. Quão susceptível é o trabalho à informatização? Tá certo? Esses caras estudaram 702 profissões da tabela de profissões dos Estados Unidos e chegaram a uma conclusão interessante. Que é o seguinte: se o avanço atual de aprendizado de máquina, aquele robô que pinta carro e o robô que pinta imagens, se a gente continuar codificando como é que as pessoas fazem as coisas e for interpretando e reinterpretando de forma mais eficaz e eficiente como é que máquinas podem aprender a fazer o que a gente está aprendendo que as pessoas fazem. E se a gente botar robôs, móveis ou não,
para fazer essas coisas, a consequência direta desse negócio é que 47% de todo o emprego existente nos Estados Unidos, no momento, tem 70% ou mais de probabilidade de ser extinto por informatização nos próximos 20 a 25 anos. 47% de todo o emprego com uma chance de 70% ou mais de ser extinto. Quem é que está no topo da lista? Operador de call center. Certo? Quem é que está no fundo da lista? Dentista. Por quê? Mesmo que você faça um robô que obtura dentes, nenhum de nós vai abrir a boca para um robô obturar seu dente. Não é? Ou vocês vão? Na hora que eu estava lendo o relatório, eu fui para a lista, vi quem era o começo, quem era o fim, e me imaginei abrindo a boca, um robô descendo com a broca aqui, furando aqui meu maxilar, saindo aqui, o sangue correndo no meu peito, esse cara nunca vai me obturar, né? 4,2% de chance, segundo o relatório, pintores e escultores. Ou seja, o pessoal de Dafeng ainda tem tempo. Vai levar tempo para que aquele robô da Universidade de Consonance esteja replicando quadros na mesma velocidade que o pessoal de Dafeng faz, não é? Mas olha só, 69% pintores de meio de transporte. Aqueles robôs que estão lá na fábrica da BMW, aqueles caras estão começando a ser downsized em tamanho e em preço, por causa da lei de Moore, que breve eles vão estar no martelinho de ouro da oficina da esquina. E o cara que era o especialista em pintar carro, ele vai sumir. Não é? 75% para pintores de construção civil. Como é menos complexo, isso aí a gente vai resolver bem antes. Não é? O que mais que dá para fazer com um robô de pintura? Tá certo? Vê isso aqui. Naquele relatório disse que 60% dos operadores de câmera de TV e cinema, mesmo para coisas criativas, não coisas fixas, aliás, que a probabilidade de desaparecimento de operadores de TV e cinema é 60%. Não pode ser verdade, certo? Como é que você acha que os caras vão filmar um negócio desse aqui, ó? Sem um mega operador de câmera? Isso é Francesca Di Rimini, com o Balé de São Francisco, direção do Tarek Abdel Gavadi. Não dá para fazer isso com um robô, certo? Não é? Só que isso aí foi filmado por um robô. Está aqui. Como é que foi feito? Eles instrumentaram os bailarinos, criaram um modelo 4D, terceira dimensão dos bailarinos, uma dimensão adicional do tempo, num ambiente imersivo de câmeras, e montaram um modelo 3D do balé. Montaram um modelo 3D da coreografia. E aí montaram uma segunda coreografia, né? Veja que é um ambiente todo fechado, um cubo de câmeras. E aí montaram um... Cadê aqui? Aqui. Tá. Eles dançam, são representados aqui, ó. Certo? E aqui, ó, vê que legal. E aí você tem esse robô aqui, né, que você usa uma coreografia para o robô filmar os bailarinos. Tem um cara aqui, que é um operador de câmera humano ainda, filmando tudo, tá certo? Mas quem está filmando isso aqui, nesse caso aqui é a imagem em tempo real não editada, é o robô que está aqui em cima, ó. Beleza? A bailarina está reclamando aí atrás do seguinte, é que ela não pode errar nada, porque como o robô sabe qual é a coreografia todinha, toda vez que ele erra, ela tem que começar de novo, porque o robô está filmando exatamente como é que ela tem que dançar. E coreografia é um negócio extremamente estrito. É como pintar Van Gogh, né? Você não pode dançar o que você quiser. Então aqui tem uma coisa interessante para a gente ver aqui, que é como é que isso foi feito. Então está aqui, do lado de lá, estão os dois bailarinos dançando. Aqui você pega os modelos tridimensionais em tempo simulado e você cola o modelo tridimensional dos bailarinos dançando com uma coreografia de como é que a câmera vai filmar. A câmera tem movimento de 480 graus no processo de filmagem, enquanto ela desce de cima para baixo, filmando os bailarinos, que eu acho que está representado exatamente aqui, né? Olha lá, ó. Você pode filmar de ângulos os mais esquisitos possíveis. Então você monta uma coreografia que é infilmável, essa daqui, com uma coisa. Esse caso é um caso particular, né? A câmera está em cima dos bailarinos
E quando os bailarinos, quando ele bota ela de cabeça para baixo, a câmera desce, ó, e faz um movimento extremamente exótico ali. E os robôs no balé? Vocês devem ter visto esse vídeo aqui, óbvio, que já apareceu até na televisão, mas eu não sei se todo mundo capturou quais são as possibilidades. Você tem um conjunto de quadrópteros da Verity Studios, que é um spin-off da Universidade de Zurich, não da Universidade, da Escola Técnica Federal, uma espécie do Senai de lá. E o que esses caras podem fazer, mas não estão fazendo aqui, é bailar com uma coreografia para eles, junto com aquele bailarino que está ali, tá certo? Onde, de mais de uma forma, ele pode controlar o que é que os drones estão fazendo. Então, nós estamos falando, efetivamente, da internet das coisas. Esses caras estão em rede, a posição deles é coordenada como um swarm, e eles sabem, aspas, essa coreografia que está aí. Estética, matemática e algoritmos desses drones aí são por um cara chamado Raffaello D'Andrea. Se a gente for aqui, a gente vai ver qual o tipo de mágica que ele pode fazer com drones. Então, esses drones dele não são controlados, não tem controle remoto, eles são totalmente autônomos. E esse apontador daqui é como um apontador desses de retroprojetor, onde você aponta um lugar onde você quer que o drone esteja. Preste atenção no que esse drone consegue fazer. Ele vai botar um copo d'água em cima dele e ele vai mandar o drone voar, vai mandar o drone bailar. Não sei quantos já viram esse pad, mas ele tem uma rede aqui para os espectadores eventualmente não serem atingidos se o drone fugir do controle, tá certo? Lembre-se que o drone é autônomo, ele não está controlando o que o drone faz, ele está só dizendo para onde é que ele quer que o drone vá. Ó. Então o drone está com um copo d'água lá, tá vendo? Olha lá. Ele está com o copo d'água. Tá certo? E ele não derrama esse copo d'água. Tem um modelo 3D de volume, de peso, de voo, que está envolvido nisso aí. Tudo é software, desde que a gente começou a falar no mundo inteiro. Em toda forma de arte, talvez sim, talvez não. Se a gente olhar para autores, para leitores e para combinadores, usando os dois nas várias categorias, Queneau, em 1961, bolou um negócio interessantíssimo, um experimento interessantíssimo, chamado 100 mil bilhões de poemas, ou seja, 100 trilhões de poemas. São 10 sonetos recombinantes, onde você tem uma tira com cada linha do soneto, tá certo? São 14 versos e 10 páginas. Então, ele montou um esquema de tal maneira que há um pseudo-sentido, e ele sempre rima, independentemente de que pedacinho de página você mexer aqui. Então você pega um livro físico, que é uma coisa na sua mão, que obviamente várias pessoas transformaram em software, existem várias versões dela na internet, e se você for ler um soneto por minuto, você vai levar 190 milhões de anos para ler esse livro. Ou seja, ele é um livro que se recria a si mesmo à medida que você combina as várias partes dele, né? Isso é um terremoto no que a gente entende como economia criativa? Pode ser que sim. Mas por que existe esse tipo de terremoto? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente não deixa as coisas só fazendo aqueles negócios industriais, como vamos montar casas, vamos fazer? A gente não deixa porque tem o desafio. Tem um desafio para a gente fazer muito mais. Tem um desafio, por exemplo, que Skip Hirsch enfrentou, com esse daqui que eu acho que é um dos mais belos GIFs animados de todos os tempos. Parece obra de vários artistas combinados, como vocês podem imaginar. E qual era o desafio dele aqui? Era o seguinte: qual é o maior GIF animado que eu posso subir para o Tumblr? E o que eu posso fazer com isso? Esse GIF animado tem 8.7 megabytes. Né? E se vocês prestarem atenção, ele obviamente, ele não é uma animação, ele é um GIF animado, mas ele faz umas coisas do outro mundo. Né? Peguem a apresentação e vejam lá, ou então procura simplesmente Skip Hirsch, ele tem várias coisas dessas no site dele. Isso existe porque nós estamos atrás de grandes buscas. Né? Primeiro, como é que a gente entende o mundo ao redor? O mundo ao nosso redor, o mundo físico, o mundo biológico. Depois, como é que a gente entende o nosso próprio corpo? E, por fim, como é que a gente entende a nossa própria mente? Como é que a gente entende cada uma dessas coisas? E como é que a gente usa a mente para codificar essas coisas, inclusive ela própria? O que leva a gente a pensar sobre aquela música que eu toquei aqui no começo da história, tá certo? Que tem um documentário da BBC sobre ela, onde se faz a pergunta: será que uma máquina pode ser criativa?
E essa noção de criatividade aqui pode ser elevada a vários exponentes. Um dos exponentes é um que Luke Stills pergunta. Luke Stills é professor hoje da Universidade Politécnica de Barcelona. Ele antes estava no MIT e em várias outras escolas americanas. Uma das perguntas que Stills faz é o seguinte: será que máquinas algum dia serão tão criativas a ponto de, como as crianças, desenvolverem sua própria linguagem? E de repente começarem a falar entre elas numa linguagem que a gente não entende? Porque o que a gente está falando hoje de internet das coisas, eu chegar e dizer, olha, as coisas são um negócio extremamente simples, e para elas se comunicarem eu vou fazer um negócio extremamente simples. Eu vou fazer um negócio como COAP, por exemplo. Constraint, Application, Protocol. É um stackzinho muito menor do que os protocolos de internet, porque as coisas, coitadas, são esses negocinhos aí que estão ao nosso redor, que a gente não precisa dar muita atenção para eles. A pergunta é um pouco mais complexa, né? Será que máquinas podem ser criativas ou será que certo trabalho que a gente faz, que a gente acha que é criativo, é trabalho de máquina? Mozart já tinha pensado nisso, né? Mozart montou uma regra geral para você compor valsas, chamados dados musicais, né? Musikalisches Rufspiel, que está catalogado numa catalogação Kate, inclusive, que é K516F, onde a ideia é você jogar um conjunto de dados em cima de uma espécie de uma metamúsica e você ir pegando pedaços desse negócio, escolhendo e montando uma valsa, e sempre dá certo. Por que a gente brinca disso, e brinca disso há tanto tempo? Porque é possível brincar disso. Tem um texto fantástico do C.P. Snow chamado The Two Cultures and the Scientific Revolution, que Snow diz o seguinte, que o mundo estava se dividindo entre duas esferas de conhecimento, a ciência e a literatura. E eu não sou, quem sou eu para corrigir Snow, mas eu gostaria de corrigir dizendo que, na realidade, a divisão dele era entre ciência e humanidades, e que mesmo assim estava errada, porque são três culturas. Humanidades, que inclui artes e criatividade, que faz reflexões sobre o mundo, que tenta entender o mundo do nosso ponto de vista pessoal, do ponto de vista de nós como pessoas. A ciência, que tenta descobrir as verdades sobre o mundo, né? O que foi o Big Bang? Por que a gente está aqui fisicamente, não é? E finalmente a tecnologia, que é totalmente diferente da ciência, que trabalha no domínio da possibilidade. Essas três coisas, elas têm uma espécie de uma hierarquia, que é essa que eu estou propondo aqui, né? Se for possível fazer, a gente vai fazer. Depois a gente talvez descubra por que é possível. E por fim, a gente vai tentar entender o que foi que aconteceu. Isso é da natureza humana, e principalmente da natureza social humana, né? Essa história da possibilidade leva a gente a fazer coisas como essa daqui, ó. Na década de 80, tinha um cara dizendo o seguinte: eu sei fazer bar. Certo? E ele compôs um software, não é? Que é esse que vocês estão ouvindo aí, que, apertado um botão num computador de 1987, ele compôs 5.000 músicas de bar de uma vez. Isso aí parece uma música de bar, né? Se você não souber que não é capaz de você se comprar que é uma, não é não? Olha aí, ó. Estudos de livro de Ana Maria Madalena Bach. Tá certo? Muito bem. Possibilidade mais radical do que essa? Uma galera da Universidade de Málaga resolveu fazer um Mozart em software. O que esse cara faz? Esse cara faz o seguinte, ó, ele parte de um princípio parecido com aquele princípio de Mozart, só que ele usa algoritmos genéticos, né? Aqui está uma simulação de como é que Mozart compunha músicas com dados. Só que esses caras pegam um conjunto de algoritmos genéticos e uma noção de fitness, de habilidade para sobreviver, e usando algoritmos genéticos, eles compõem música em larga escala. Mas em larga escala mesmo. Larga escala a ponto deles fazerem peças extremamente complexas, como esse Abzu aqui para orquestra, tá certo? Vou botar ele aqui no meio mais ou menos. Então você tem múltiplas partituras para múltiplos instrumentos, para harpas, não sei quantos violinos, violas, óboes, flautas, totalmente compostas por um computador, cujo única inspiração, se você quiser, é eu olhar para ele e fazer... e aperta um botão. A partir daí eu digo o que é que eu quero e ele me dá de volta. Seja uma sinfonia, seja um concerto para piano, ou o que for, né? Um exemplo disso
de um batch de 1 milhão de músicas que ele compôs numa pancada só, com um desses incentivos, é esse negócio, não esse, é esse treco aqui, ó, que é um álbum que está no mercado, inclusive você pode fazer o download das músicas no YouTube, que é parte daquela coisa que eu mostrei no começo. Isso aqui é música para festa, né? Rave music. Vamos botar, perdi de novo esse cara aqui, está bem mais aqui. Isso pode ser extremamente mais complexo. O DJ médio que fica usando background music para fazer um lounge em algum lugar está ferrado. Certo? Você vai lá e tecla 3, 4 coisas no teclado, esse cara gera isso para você e eles estão botando ele na web como serviço. Mas isso não é o que impressiona nele. O que impressiona nele é que tenha peças orquestrais. Isso aqui é uma gravada pela Filarmônica de Málaga recentemente. Não tem uma nota aqui que foi escrita por um ser humano. Toda a partitura, para todo o conjunto da orquestra, foi escrita por um software, um algoritmo genético com noções de fitness. Obviamente que é uma coisa extremamente complexa e sofisticada, e o detalhe é que o algoritmo é uma coisa extremamente complexa e sofisticada, e o detalhe é que a gente está botando a orquestra aqui para executar só para não desempregar os músicos, porque ele pode executar tudinho também. Isso é uma combinação gigantesca de possibilidades que acaba para mim mais ou menos aqui, ó. Essa é a palestra do Andrew Sorensen na OSCON, Open Source Conference desse ano, que é o seguinte: ao invés de tocar um instrumento, Sorensen está tocando um compilador com um sistema de interpretação de código, né? Na realidade um interpretador em tempo real aqui, que está conectado a vários sintetizadores. Então, ao invés de tocar um instrumento, ele escreve código que toca o instrumento. E isso permite que ele faça coisas absolutamente do outro mundo. Bota um pouquinho mais de som aí para mim no computador. Então ele vai mudando. Vê a música que está atrás, ó. Ele não está tocando os instrumentos, ele está tocando o computador. O computador que ele está escrevendo aqui, que é como se fossem as notas musicais. No nível abstrato de serem software, está efetivamente tocando os instrumentos. Deixa eu só fazer mais essa interação aqui, ó. Okay, so now we can start off this right hand. So now we have this kind of arpeggiation happening in the right hand, but you'll also see that harmonically this is moving up. And all we're going to do is just choose between two different hi-hats. Toca alguma coisa? Aprenda a tocar computadores. Tocar computadores significa escrever programas em tempo real, na frente de todo mundo. Aí você é artista mesmo. Escrever programas em tempo real, sem estar pensando no que você vai fazer, é muito complicado. Na frente de todo mundo é quase impossível. Escrever código é como tomar banho. Francisco Vico, da Universidade de Málaga, na Espanha. Mais cedo ou mais tarde, computadores vão estar fazendo arte em todos os sentidos, não só música. Aqui tem um exemplo, talvez mais dramático, porque mais de larga escala, que é o Watson, o computador da IBM, que ganhou Jeopardy dos dois competidores humanos, né? Ele ficou com o dobro do prêmio dos dois, né? Primeiro lugar disparado em todas as questões, né? Em 2011, a IBM está fazendo experimentos com o Watson, que é uma coisa, em vários ambientes de coisas, como por exemplo cozinha. Então, Watson, usando algoritmos chamados de Deep Cognition, está fazendo coisas como Cognitive Cooking. Você chega e diz, olha o que é que eu tenho na geladeira. Eu tenho, sei lá, sumac, orégano, parmesão, óleo de girassóis, blá, blá, blá. Me dá uma receita para isso. E ele vai lá e depois de algum tempo ele olha para você e diz, é isso aqui que tu faz desse jeito. Nunca mais vai ser igual cozinhar a partir de resto de geladeira. Lá naquele estudo do nosso amigo Frey Osborne, o que é que diz? Que há uma chance de 10% de desaparecimento de chefe de cozinha e cozinheiro-chefe. E que cozinheiro de fast food vai dançar. 81% é dar por perdido. Certo? E volta para a música.
Francisco Vico, aquele cara que é o reitor desse negócio musical da Universidade de Málaga, ele faz uma comparação interessante aqui, ó. Quando as pessoas tiveram acesso a câmeras baratas e móveis em todo canto, eles começaram a tirar foto de absolutamente tudo. Agora, se você for para a Flickr, você vai ver fotos fantásticas que não foram tiradas por profissionais, né? Porque todo mundo está em um lugar, alguma coisa fantástica vai sair, ó. Isso é a comemoração do aniversário de Singapura. É a maior festa de fogos de artifício da Ásia, fora da China. As pessoas não foram lá para ver a festa, nem os fogos, elas foram para mostrar os fogos e a festa para os seus smartphones, ó. Então daqui vai sair alguma coisa. Porque não é mais a pessoa que está tirando a foto. Você bota para cima e aperta o botão de fotografar, é a coisa que está fazendo isso. Ou a coisa está fazendo isso aqui. Esse troço é interessante porque ele tem uma consequência não trivial, né? Vocês devem ter acompanhado, mas a decisão final das cortes americanas é o seguinte, é que essa foto não tem dono. Porque o cara que tirou a foto não tem CPF. Sabiam disso? Como ele não tem CPF, você não pode atribuir a foto para absolutamente ninguém. Aí o cara que era o dono da máquina disse, não, a máquina é minha. A máquina, velho, é a coisa entre você e a criação. Ela não tem um status legal para eu dar para ela a propriedade dessa foto, né? Enfim, ele diz, no fim dessa entrevista, ele diz que a principal contribuição de inteligência artificial para a música, e a gente pode pensar para a escultura, para a criatividade, para design, para impressão 3D, para a construção de modelos, o que você quiser, vai ser que qualquer um pode pegar um negócio que está pronto e ou deixar como está, ou adaptar esse material bruto que ele pegou, vai pegar como bruto, com ferramentas extremamente simples, com computação extremamente sofisticada por trás, em algo realmente peculiar, né? E aí, só um side effect, ele diz, ó, esses caras pegaram aquele tom da Nokia, né? O pananam, pam, pananam, pam, pananam, pam, pam, e usaram isso como inspiração para criar 1 milhão de variações diferentes desse tom, inclusive algumas músicas de 3 minutos padrão para tocar no rádio, que tem esse tom embutido lá de maneira subliminar. E o próprio Vico diz, ó, isso é uma forma de eu eventualmente tocar uma música que tem um anúncio dentro dela, sem o usuário notar que ele está recebendo, na realidade, um anúncio. Bem subliminar, por dentro de um negócio altamente criativo, você nunca vai ouvir a mesma música, mas o que está tocando é o tom da Nokia. Se vocês pegarem os slides, isso está exatamente nesse link aqui, eu não vou mostrar aqui agora. Para terminar a nossa conversa, vamos falar de balé e balé de coisa. Eu sou aficionado por balé, como vocês estão notando, né? Isso aqui é um robô chamado um Kilobot. Isso aqui é uma moeda de 1 centavo. Né? Uma moeda de 1 centavo, exatamente. É uma moeda de 1 centavo de dólar, que é uma moeda bem pequenininha. Então isso é um robô, é um tripézinho, tá certo? Se equilibra e ele se move vibrando as pernas, tá certo? Eles conseguem se comunicar um com o outro usando o chão, eles estão bem perto do chão, para rebater o rádio de comunicação de um para o outro, e eles têm uma lanterninha que eles podem ligar, tá certo? Eles são extremamente baratos de fazer, custam alguns dólares cada um, e para fazer um conjunto de experimentos, o pessoal do Weiss Institute da Universidade de Harvard fez um experimento com 1000 deles. Tá? Vê que ele tem uma anteninha de rádio em cima, né? Dá para eles se comunicar, dá para não sei o que lá, fazer um bocado de coisa. Beleza, ok. 1000 bots. E ele tem um algoritmo que é simples para burro, porque é um algoritmo da classe que a gente chama de algoritmo de swarm, né? Algoritmos para comportamento de grandes massas de coisas, grandes volumes de coisas, muita coisa, cada uma com um algoritmo bem simples para fazer uma coisa bem complexa. O que essa coreografia diz basicamente? Você usa 1, 2 ou 3 ou 4 caras como referência e dá para esses caras um desenho do que é que tem que ser feito. E a partir de um desenho que você disse que você queria que o swarm, né, que os 1000 fizessem, eles vão lá e fazem um negócio que ainda não é exatamente igual a esse cara daqui, mas que é muito parecido, como a gente vai ver aqui nesse vídeo, né? Então tá aqui, eles vão fazer um K aqui agora, né? Vocês vão ver aqui. Não, vão fazer a Estrela do Mar. Então isso aqui está acelerado dramaticamente, eles levam 11 horas para fazer isso aqui, mas o ponto é que não tem nenhum agente externo controlando essa coisa. Não tem nenhum agente externo controlando essa coisa. E eles têm um algoritmo de automontagem, de self-assembly, com um sistema totalmente distribuído de como é que eles vão fazer isso. E você
vendo em tempo real o que é que está acontecendo aqui, em tempo bem mais real do que aquele, né? Aqui ainda está multiplicado por 60, eles se movem bem devagarzinho, eles vão se fixando, alguns deles, num ponto qualquer, e servindo de orientação para os outros, e vão se movendo, já está multiplicado por 200 aqui a velocidade, como vocês estão vendo, e eles vão se movendo até cada um estar definitivamente no seu lugar e a figura ter sido completamente montada. O que é importante aqui é que cada um desses negócios tem praticamente zero inteligência. A inteligência é do coletivo, quer dizer, a capacidade de seguir uma regra complicada e montar um objeto complexo no fim é do coletivo. Uma das coisas pelas quais o pessoal está estudando isso aqui, que é dada por aquela última imagem lá, é você eventualmente fazer qualquer tipo de ferramenta em algum lugar distante, por exemplo, numa viagem espacial, com objetos que não foram feitos para fazer aquilo. Isso é só o começo dessa história. Boa tarde. Muito bem, gostaria de agradecer ao Silvio Meira por mais esses fabulosos insights. Valeu, Silvio.